Questão 32 do capítulo 1 do livro Tópicos de Álgebra Elementar. Essa daqui é uma questão bem longa. Tanto aqui na escrita dela, aqui, chega nessas fichas, conta uma historinha, tem esses conjuntos, e depois para escolher aqui na alternativa o que aconteceu. Tanto aqui quanto na solução dessas expressões aqui. E por solução estou falando em simplificação. Essa é uma questão que foi aplicada em um concurso. Então, quando é assim, é necessário ter uma estratégia de conduta perante a prova, né? Então, quando eu olhasse para essa questão, primeiramente, eu ia deixar para fazer as outras e voltar nela depois, por motivo de ver que essa daqui levaria mais tempo. Mas ainda assim, em relação a esse vídeo, eu vou tratar isso daqui no começo, como se fosse uma aula. Então vou explicar tudo dessa questão, sem me preocupar com o limite de tempo, vai dar um vídeo longo. Depois que eu tiver explicado tudo já, e chegado aqui na alternativa correta, depois disso, ainda nesse mesmo vídeo, lá no final, eu vou resolver de uma forma bem rápida, já passando rápido assim pela questão e chegando na alternativa, que seria a forma que eu faria se eu tivesse numa prova real, com limite de tempo. Só que só é possível fazer essa segunda parte, como eu vou mostrar no final, depois que a pessoa tem uma certa facilidade de olhar para uma expressão dessa e já conseguir logo extrair algumas características. Então vamos lá. Para dinamizar suas aulas, no 8º ano, professora Luísa escolheu 2 alunos, Lucas e Matheus, e deu 2 fichas, ficha 1 e ficha 2. Então, o aluno Lucas fica com A e B. A na ficha 1, B na ficha 2. Matheus fica com C e D. Então, aqui vai sair um número no final disso tudo, aqui também e aqui também. Depois de resolver as operações, então são 2 coisas para fazer. Primeiro, resolver todas as operações. Cada aluno deveria associar corretamente os resultados obtidos em cada ficha a somente um dos conjuntos abaixo. Então, por exemplo, o aluno Lucas poderia dizer que B pertence a T. Vamos ver se é isso mesmo. Então, depois de resolver, faz a associação. Para fazer a associação, tem que olhar para cá e entender o que é o conjunto, né? Depois eu vou falar dessa parte aqui em azul que eu fiz. Então, são dois procedimentos dentro da questão. Por isso que tem essa frase. Já vou falar dela. Os resultados obtidos por Lucas e Matheus foram os seguintes. Lucas afirmou que A pertence a T e B pertence a W. Quer dizer, o número que for B igual a esse número, supostamente vai estar aqui nesse conjunto. A gente vai ver se isso é verdade ou não. Matheus afirmou que C pertence a X e D pertence a T. Olha só essa frase. Se Lucas e Matheus acertaram as operações nas suas 2 fichas, então... isso daqui faz parte da questão para que nós foquemos apenas pensar nas associações. Por exemplo, Lucas e Matheus acertaram todas as correspondências. Então, eles pegaram o A, Lucas pegou o A, resolveu corretamente. O que a gente vai analisar é se ele fez a correspondência correta também. Lucas e Matheus erraram uma das correspondências cada. Por exemplo, essa alternativa diz que eles acertaram as operações, mas na hora de associar o resultado a algum desses conjuntos, eles erraram pelo menos uma. Então isso que eu quero que vocês entendam. Não faz parte da nossa análise da questão considerar se eles acertaram ou erraram. Aqui já deixa claro que eles acertaram, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou tratar de cada número desse daqui. Olha só, quando tem uma barra aqui em cima de um número, quer dizer que é uma dízima periódica e o período é o algarismo que está sobre a barra. Então isso daqui é a mesma coisa de 0,777, repito o período 3 vezes, reticências. Quando eu tenho uma dízima periódica e eu quero transformar em uma fração, que a gente chama de fração geratriz, que é a fração que gera essa dízima, o que eu faço é pegar o período e dividir por 9. Então o período é 7, então se eu pegar 7 sobre 9, colocar numa calculadora, dá isso daqui. Essa é a fração geratriz. E eu quero encontrar a fração geratriz porque aqui tem outras frações no numerador. Então eu quero trabalhar com frações, né? Por isso que de 0,7 barra eu troquei para 7 sobre 9. 2 sobre 9 repetir. E esse parênteses elevado a 0 é igual a 1. Aqui no denominador tem menos, menos, menos.
é um denominador inevitavelmente negativo, né? Então vou colocar o menos 1 em evidência, e aqui dentro eu vou tratar os números positivos. Esse 4 elevado a 3 meios, a gente vai usar propriedade de potência para entender 3 meios como 1 meio vezes 3. Aí o que eu faço? Separo o expoente dessa forma e fica 1 meio aqui e o 3 aqui fora. Porque se eu fizer a multiplicação, como a propriedade diz, volta para cá. Então, 4 elevado ao meio é raiz quadrada de 4. Né? Raiz quadrada de 4 é 2. 2 ao cubo, 8. Então, isso tudo aqui é 8. Aí eu repito o menos 1 que tem aqui fora. Não vou mexer nele ainda. Tudo que está aqui no colchete, né? Então, 7 mais 2, 9. 9 sobre 9 dá 1. 1 mais 1, 2. Então, 2 no numerador. Isso aqui é meio mais meio. Meio mais meio é 1. 1 mais 8. Esse 8 aqui, 9. Então, ficou o sinal de menos aqui. Aplicando esse expoente, fica menos 9 meios. Então, isso aqui é o A. O C, aqui eu uso dízimo periódico na notação mais comum. E aqui está o cubo. Então, o que eu vou fazer primeiro é colocar o período sobre 9. 3 sobre 9 e elevar ao cubo. Aqui é o número misto. Eu vou pegar esse número misto e escrever como um número fracionário. Porque eu estou tratando com frações aqui. O número misto é convertido da seguinte forma. Pega o denominador, ele vai ser o mesmo número, o denominador da fração. Aí, para encontrar o numerador, faz 5 vezes 1, que dá 5. Pega o resultado e soma com o de cima. 5 mais 4, 9. Então, o numerador é 9. Aqui está 2,2. Eu quero transformar isso em fração. Então, vou multiplicar por 1. Só que o número 1 que eu vou usar é 10 sobre 10. 10 dividido por 10 dá 1. Então, se eu multiplicar por 1, não altera nada. Multiplicando aqui em cima, 10 vezes 2,2 dá 22. E o denominador que ficou aqui é o 10. Então, 22 sobre 10 é a mesma coisa de 2,2. Então, eu peguei o 2,2 e escrevi aqui de outra forma. Agora aqui a gente tem uma dízima periódica. Eu não posso pegar simplesmente o 3 e fazer isso aqui, ó, 3 sobre 9, nesse caso. Porque 3 sobre 9 dá o número de cima. Eu preciso ajustar isso antes. Então, o que eu vou fazer primeiro? Quando eu multipliquei por 10, o 2,2, é a mesma coisa da vírgula vir para cá. E dividir por 10 também. Então, eu quero que essa vírgula venha para cá primeiro. Porque essa dízima tem uma parte aperiódica e essa parte aqui é aperiódica. Essa é a parte que é periódica e essa daqui é aperiódica. Então eu quero separar isso para poder usar essa conversão aqui. Então eu vou multiplicar por 10 para pegar essa vírgula e colocar aqui e dividir por 10. Então vai ficar 11,333 reticências. Que é o sinal de menos, que já estava aqui. Agora daqui para cá, eu simplifico. 3 sobre 9 é 1/3. Ainda está o cubo aqui. Repito 9/5. 22 sobre 10, repito. Aqui embaixo eu vou fazer assim. Aqui eu tenho 11,333 reticências. Eu vou pegar esse 11 e separar em 11 mais 0,333 reticências. Isso tudo aqui sobre 10. Aí daqui eu venho para cá. Eu vou separar a soma de frações, quer dizer, a soma de numeradores, em duas frações com o mesmo denominador. Agora eu posso substituir isso aqui, ó. 0,333 por 3 sobre 9. Esse daqui, repito. Aqui em cima, 3 ao cubo distribui nesse expoente. 1 ao cubo dá 1. 3 ao cubo é 3 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Então tá aqui. Simplifiquei 9 com 9. Repeti esse, que eu coloquei 3 nonos. Essas multiplicações que eu coloquei aqui em vermelho, é tudo multiplicação por 1. 2 sobre 2 é 1. 3 sobre 3 é 1. 3 sobre 3 é 1. Então, se eu multiplicar por 1, tudo certo. O que eu vou fazer agora? Pegar o exemplo dessa fração aqui. Se eu tenho A sobre B, isso daqui é a mesma coisa de A vezes 1 sobre B. Então, eu tenho o numerador aqui, que é 3 nonos. Eu simplifico ele, dá 1/3. Aí eu vou pegar 1/3, colocar aqui, vezes 1 sobre 10. Tá aqui. 1/3 vezes 1 sobre 10. Agora que eu tenho 30,
aqui no denominador, eu vou precisar do 30. Eu só tenho essa fração em azul por enquanto. Para que apareça o 30 no denominador, eu multiplico por 3 sobre 3. Aqui eu tenho 15 e 20 em azul. Para que coloque no denominador comum, eu multiplico por 2 sobre 2, que aqui dá 30. E aqui eu multiplico por 3 vezes 10, que dá 30, né? Tenho que compensar em cima também. Então, 2 sobre 30, 66 sobre 30. Aqui dá 33 sobre 30 e 1 sobre 30. 2 mais 66, 68 sobre 30, que dá 34 sobre 30, sinal de menos. Agora, mantém o primeiro na divisão de frações e multiplica pelo inverso do segundo. Então, 34 sobre 30 vira 30 sobre 34. Simplifica aqui, aí dá 68 dividido por 34, que é 2. E o sinal de menos. Então, menos 2. Então, essa letra C é só uma outra forma de escrever o número menos 2, né? Agora aqui para B. Eu vou pegar o 8 e elevar a 6 sobre 9. Porque aqui tem um 6 é a dízima. 6 sobre 9. 4 elevado a 3 meios, a gente já fez aqui, ó. 4 elevado a 3 meios. É a mesma coisa de 4 elevado a 1 meio elevado ao cubo. 4 elevado a 1 meio é 2, 2 elevado ao cubo é 8. Então tá aqui, ó. Menos 2 elevado a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, menos 2 ao cubo, mais 9 elevado a 0,5. 0,5 é 1 meio, quer dizer, a raiz quadrada. Aqui eu vou sumir com esse sinal de menos no expoente e vou trocar a ordem aqui do numerador pelo denominador. Então dá 49 sobre 1 e aqui 1 meio positivo agora. Esse daqui dá 8. Esse daqui dá 8. Então a gente já sabe que eles vão se simplificar aqui. Vai sobrar. Isso aqui eu divido por 2, esse expoente fracionário embaixo e em cima, e fico com 2 terços. O 2 terços eu separo como 1 terço elevado ao quadrado. Aí aqui em cima sobrou só 1 mais 3, porque como eu falei, esse é 8 e esse é menos 8, então eles se simplificam. Aqui eu distribuo o expoente, a raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, não precisa copiar aqui, e a raiz quadrada de 49 é 7. Aí o sinal de menos já estava aqui. Então eu repito aqui o denominador. Esse daqui, raiz cúbica de 8, é 2, 2 ao quadrado 4. Então fica aqui, ó, 4 mais 3, 7, dividido por menos 7, dá menos 1. Então esse dá menos 1, o B. Vamos lá para o D. O D tem essa aplicação aqui fora, mais externa de todos. Então eu vou trabalhar aqui dentro primeiro para fazer isso por último. Olha só, aqui tem o 6 sobre 9. Esse daqui também já é imediato que dá 1. Então vamos lá. Aqui no começo, eu tenho o sinal de menos no expoente, então vou trocar por 6 ao cubo. Tá aqui, ó, 6 ao cubo. Eu tenho 0,6 como dízima periódica, e aqui ficou 6 sobre 9. Mais, claro, esse expoente, esse parênteses aqui é elevado a 1 meio ainda. Isso daqui vai dar 1, então mais 1, tá aqui o 1, menos 1 sobre 1,333 reticências, e aqui é elevado a 1 meio. Então tá aqui elevado a 1 meio, tá aqui o de fora, menos 1 meio, e eu separei 1,333 reticências dessa forma aqui. 1 mais 0,333, porque assim eu consigo aplicar aquela conversão, né? Então, 6 ao cubo vezes 6 dá 6 à quarta potência, dividido por 9. Isso daqui é elevado a 1 meio. Aqui eu fico com 1, menos 1, e aqui já tinha 1 mais, onde tinha 0,333 fica 3 sobre 9. Repito tudo aqui. Então vamos lá. Distribuindo agora esse expoente, eu fico com 6 elevado ao quadrado, aqui, e nessa parte, raiz quadrada de 9, que é 3. O 1 eu quero somar com essa fração aqui. Quando eu simplificar 3 sobre 9, vai dar 1 terço. Para somar, eu preciso do mesmo denominador. Então eu vou multiplicar por 3 sobre 3 aqui. Por isso que tem o 3 sobre 3, que é 1, mesma coisa. 6 ao quadrado é 36, dividido por 3. Aqui dá 3 mais 1, 4. Repete o denominador, 4 terços. O 1 é a mesma coisa de 1 sobre 1. Eu fiz isso só para aplicar a regra prática de divisão de frações.
16 dividido por 3 dá 12. Aqui, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Era 4 terços, virou 3 quartos. Esse primeiro número 1, eu quero somar aqui na fração. Então eu vou trocar 1 por 4 quartos. 4 quartos é 1, mesma coisa. Mas eu preciso do denominador 4 para trabalhar aqui, porque eu já sei que aqui vai dar 4 no denominador, né? Então só multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador, menos 3 quartos. Agora, 4 menos 3, 1 quarto. E tem o expoente fracionário aqui, 1 meio. Aplicando a raiz quadrada, em cima e embaixo, dá 1 meio, 1 sobre 2. Então 12 mais 1 meio, eu multiplico aqui por 2 sobre 2, para ficar com o denominador 2. Então 2 vezes 12, 24 sobre 2, que é 12. Agora eu posso somar 24 mais 1, 25 sobre 2. Aplico o sinal de menos aqui fora, para ficar 2 sobre 25. Quando eu distribuir o expoente, vai ficar a raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 25, que é 5. Então essa daqui é a forma final do D. Então até aqui o que eu fiz foi dizer exatamente quais números é cada um desses. Agora eu vou me concentrar nessa parte dos conjuntos. Depois de resolver as equações, cada aluno deveria associar corretamente os resultados obtidos em cada ficha a somente um dos conjuntos abaixo. Então vamos lá. O conjunto P é dado pela diferença entre os reais, retirando todos os racionais. Se eu retirar todos os racionais dos reais, o que sobra são os conjuntos números irracionais, só isso. Agora o W é o conjunto dos números inteiros, retirando os inteiros positivos. Quando eu tenho esse sinal de mais aqui, subscrito, significa que eu não quero trabalhar com números negativos. Mas ainda tem o zero também. Na hora que eu coloco esse asterisco, eu retiro o zero. Então aqui, eu retirei os números negativos, retirei o zero. Então, a leitura desse conjunto aqui é os números inteiros estritamente positivos. Então, se eu peguei todos os inteiros e retirei os positivos, sobraram o quê? Os inteiros não positivos. Eu não posso ler isso como inteiros negativos, porque aqui também tem o zero. Eu tenho o inteiro não positivo. Aqui são inteiros estritamente positivos e aqui inteiros não positivos, porque essa daqui inclui o zero também. Então esse é o conjunto W. Esses dois aqui são os mais complicados, né? Então vamos lá. Eu tenho a interseção entre os racionais negativos, interseção com os reais não negativos. Então aqui eu pego os reais, eu não vou trabalhar com nenhum positivo, porque eu coloquei o sinal de menos, e eu também não vou trabalhar com zero. Se eu não vou trabalhar com positivo nem com zero, eu estou falando só dos negativos mesmo. Mas antes de fazer essa operação, eu vou reescrever esse conjunto aqui de outra forma, para ficar mais fácil de entender. Então repito aqui, racionais negativos, interseção, agora eu vou trocar a escrita desse por esse parênteses aqui. O que são os números reais negativos? É a união entre os irracionais negativos. Eu vou unir isso com os racionais negativos. Aqui eu não cabe colocar estrela nos irracionais para retirar o zero, porque o zero já não está aqui, o zero não é irracional. Então se eu unir todos os irracionais negativos com todos os racionais negativos, a união desses dois dá os reais negativos. Então eu só repeti isso, eu repeti aqui. Agora eu quero a interseção entre esses dois. A interseção, obviamente, é essa daqui, ó. Não tem interseção com os irracionais. Então o que vai sobrar é só os racionais negativos. Eu quero, vamos lá mais uma vez. Se aqui é a interseção, eu quero tudo que esteja aqui e também esteja dentro desse parêntese. É só isso. Certo? Agora vamos para o conjunto T. R menos os racionais não negativos. Então aqui não tem estrela. Quer dizer que o zero está dentro desse conjunto. Aqui são os racionais não negativos. São o zero e os positivos. Então primeiro eu vou pegar esse R e escrever de outra forma. O R vai ser os irracionais unido com os racionais. Só que os racionais ainda vou separar em duas formas. Vai ser os racionais não negativos, que é esse primeiro, unido com os racionais negativos.
Então, se eu pegar os racionais não negativos, que é esse aqui, que inclusive tem um zero, e unir com os racionais estritamente negativos, os não negativos com os negativos, tá todos os racionais. Então, eu peguei o R e troquei por isso daqui, ó. Agora, menos, que é aqui, ó, menos, né? Repetir. Racionais não negativos. Agora, eu vou manter, como é a operação de subtração de conjuntos, né? Eu vou manter tudo que está nesse parêntese, retirando apenas o que está aqui no segundo conjunto. Então, vou retirar apenas isso daqui. O que vai sobrar é os irracionais unido com os racionais estritamente negativos. Isso aqui é o que sobra. Mas como aqui é uma união, eu posso trocar isso daqui por ou, que vai ficar mais fácil também de perceber. É a mesma coisa, que eu não fiz nenhuma operação daqui para cá. Só disse que quando tem ou, é a mesma coisa de união. E quando tem e, é interseção. Só que eu não achei necessário trocar alguma interseção que desse por e, né? Quer dizer, para algum número estar em t, se eu olhar para cá, fica um pouco difícil saber o que está pedindo. Mas se eu olhar para cá, quer dizer que ele precisa ser irracional ou racional negativo. Então vamos lá. Agora que a gente tem tudo isso, a gente pode verificar essas afirmações aqui. Lucas afirmou que A pertence a T. O que é o A? A é menos 9,5. Menos 9,5 pertence a T? Ele está aqui ou aqui? Sim, ele está nesse segundo. Olha só, menos 9,5 é racional, não é o zero e é negativo. Menos 9,5. Se ele está em um desses dois, quer dizer que ele está em T. Então essa primeira aqui está certa. B pertence a W. O B é menos 1. O que é o W? O W é inteiro não positivo. O menos 1 é sim inteiro não positivo. Então isso aqui está certo também. C pertence a X. O que é o X? São os racionais estritamente negativos. Vamos lá ver se o C é um racional estritamente negativo. Sim. Isso daqui é um número racional. É a mesma coisa de menos 2 sobre 1. Os inteiros também são racionais. Então, é um número racional e é estritamente negativo. Menos 2. Então, essa daqui está certa. C pertence a X. E D, que a gente acabou de ver. D é raiz de 2 sobre 5. D pertence a T. Então, para pertencer a T, tem que estar aqui ou aqui. E realmente, raiz de 2 sobre 5 é um número irracional. Está aqui. Se está aqui, está em T. Está certo também. Então, todas essas quatro estão certas. Então, vamos ver. Então, Lucas e Mateus acertaram todas as correspondências entre os números calculados e os conjuntos. Certo, ó, gabarito letra A. Vamos ver só o que está errado em outros. Mateus acertou as duas, está certo. E Lucas errou nenhuma. Lucas e Mateus erraram, não erraram nada. Lucas acertou as duas correspondências e Mateus errou, não errou nada. Então, gabarito letra A. Certo, agora aqui o vídeo está com 23 minutos nesse momento. É claro que numa prova não dá para gastar 23 minutos numa questão. Agora eu vou falar como eu faria. A primeira coisa seria entender realmente o que esses conjuntos aqui estão pedindo. Eu já não abriria tanto assim, porque o que eu fiz aqui foi para ficar bem explicado. Eu logo olharia para cá e conseguiria entender o que ele está pedindo. E nas outras também. Mas iria gastar um tempinho aqui, digamos 1 minuto para entender essa parte. Agora o que eu preciso saber é como olhar para essa expressão e saber rapidamente em qual ela está. Vai ser da seguinte forma. Lucas afirmou que A pertence a T. T precisa ser irracional ou racional estritamente negativo. Então vamos ver primeiro se o A é irracional. Bom, aqui tem um expoente fracionário. É a única chance de ter um número irracional aí. E não é, nesse caso aqui dá 8. Então, irracional está fora de cogitação. Agora, eu preciso, se não é irracional, obrigatoriamente isso daqui já vai ser racional. Para ser racional, aqui só aceita os racionais negativos. Então, eu quero ver se aqui vai dar negativo. Bom, na hora que eu tirar esse sinal de menos aqui em evidência, ele vai ficar aqui. Não vai ter como surgir outro sinal de menos aqui. Então, pronto, sem resolver nada. Eu já sei que isso daqui é racional negativo. Então, A pertence a T? Sim, A pertence a T, tá certo. Agora, B pertence a W. O que é W? Inteiro negativo, né? Inteiro não positivo.
Então vamos ver se eu consigo ver isso. Bom, aqui eu já tinha feito aqui em cima, né? Então dá 8. Aqui dá 3, 2 ao cubo 8. 8 simplifica com esse 8. Aqui inverte, vai ficar 49 sobre 1. Aí aplica aqui, vai dar menos 7. Bom, menos 7 eu já consigo colocar um sinal de menos aqui, até porque esse sinal de menos de cima já simplificou. E já sei que vai dar negativo. Agora falta ver se vai ser inteiro, né? Mas eu já sei que é um não positivo. Essas duas partes já sumiu, aqui deu 7. Então falta ver se a soma desses dois vai dar um número inteiro também. 9 elevado a meio, aqui está 3. 8 elevado. Esse daqui precisa de um pouquinho mais de caneta, né? 8 elevado a 6 sobre 9. Que é a mesma coisa de 8 elevado a 2 terços. Dividir por 3 cima e embaixo. Que é a mesma coisa de 8 a 1 terço elevado ao quadrado. 8 a 1 terço é 2. 2 ao quadrado, 4. Então isso daqui é 4. Esse daqui é 3. 4 mais 3, 7. E aqui já tinha dado 7 embaixo. 7 por 7, 1. E já tinha sinal de menos, menos 1. Então B pertence a W, certo. Agora, C pertence a X. Vamos ver o que é o C. O X é racionais estritamente negativos. Então vamos ver se aqui dá um racional. Primeiro, tem esse número misto. Eu preciso converter ele. Esse daqui eu preciso fazer aquela conversão também para fração geratriz. Essa letra C, realmente, eu precisaria de um pouco mais de cálculo do que as outras. Então eu iria chegar para cá, teria que fazer isso de qualquer forma. Daqui já daria para passar para cá, com um pouco mais de prática, pular esse passo intermediário. Nesse caso bem aqui, já que eu estou procurando apenas se C pertence a X, se ele é um racional estritamente negativo, quando chegar nessa parte aqui já dá para ver que sim, já que não existe mais... Nessa parte aqui, daria para ver que sim, já que não existe mais a chance de daqui surgir um número irracional e já tem o sinal de menos aqui fora, então já vai ser negativo. E aqui não vai surgir nada que tire o caráter de racional disso. Não tem um expoente fracionário, por exemplo, não tem uma constante irracional. Então não preciso resolver tudo. Daqui eu já sei que é negativo e que é racional. E não pode ser o zero também. Então, consegui ver essa, sem resolver. D pertence a T. O que é T? Tem que ser esse ou esse. Então vamos lá. Essa primeira parte dá 6 ao cubo. Essa daqui dá 6 sobre 9, que é igual a 2 terços. Estou dividindo por 3 em cima e embaixo. 2 terços. Essa aqui eu também teria que escrever um pouco mais, porque tem expoentes fracionários. E os expoentes fracionários só vão entregar se o número é irracional ou não no final. Então eu teria que começar dessa forma, inevitavelmente. Iria para cá, vamos ver até onde eu consigo. Aqui eu já sei que perdeu o caráter, a possibilidade de ser irracional, daqui para cá. Então falta agora ver só esse parêntese. Esse parêntese aqui, quando chega nessa parte, dá para ir pulando essas etapas. Certo, aqui já dá 12 mais o meio. Eu teria que fazer tudo. Então esse daqui não entregaria, por causa do expoente fracionário mais externo. É a última operação que tem para fazer. Então o D realmente tomaria um pouco mais de tempo. Mas na hora que eu encontrasse que... Bem que eu já entenderia que seria irracional, né? Eu teria raiz quadrada de 2. Eu entender que se é irracional, tá aqui. O D está dentro do I e I é subconjunto de T. Então D pertence a T. Eu veria que você está certo também. Essa questão de qualquer forma já iria demorar, mas agora foi um pouco mais rápido, né? Uns 7, 8 minutos. Na verdade uns 4, 5 por aí. Daria para fazer. Feito isso, então... A questão fica completamente resolvida, né?